A geografia sempre teve um peso gigante na vida dos países. Em alguns, ela jogou a favor. Deu rios largos, solo fértil e caminhos simples até o mar. Em outros, parece que o planeta resolveu jogar contra. São lugares onde o clima complica, o relevo atrapalha, a água falta ou sobra, e a localização vira desafio constante. E é esse mundo torto que a gente vai explorar. Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar os países com a pior geografia do planeta, que vai de ilhas ameaçadas pelo mar até regiões esmagadas por terremotos. Número 15. Indonésia. A nossa primeira parada começa por um território que representa quase tudo o que pode dar errado na mesma linha do horizonte. A Indonésia é o maior arquipélago do planeta, com mais de 17 mil ilhas espalhadas por uma faixa enorme do Sudeste Asiático. Parece bonito na foto, mas é um quebra-cabeça difícil de administrar. As ilhas ficam separadas por distâncias grandes, o que complica transporte, comunicação e logística. E para piorar, a Indonésia está exatamente em cima do chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Isso significa vulcões ativos, terremotos constantes e tsunamis que já marcaram a história do país. O caso mais conhecido é o tsunami do Oceano Índico no ano de 2004. As ondas começaram perto de Sumatra e atravessaram o oceano inteiro até atingir partes da África Oriental. Mais de 220 mil pessoas perderam a vida. Além disso, muitas regiões sofrem com enchentes, deslizamentos e períodos intensos de chuva. A Indonésia é linda, diversa e culturalmente gigantesca, mas a geografia faz questão de lembrar, dia após dia, que viver ali é lidar com um mundo instável. Número 14. Uzbequistão. Saindo das ilhas tropicais e entrando no coração seco da Ásia Central, chegamos ao Uzbequistão. Aqui, o problema é quase o oposto da Indonésia. Em vez de mar demais, o país não tem mar nenhum. E pior, todos os seus vizinhos também não têm acesso ao oceano. Isso transforma o Uzbequistão em um dos raríssimos casos de país duplamente sem litoral. Para chegar a águas internacionais, é preciso atravessar 2 outros países. O território uzbeque é dominado por desertos e estepes. Cerca de grande parte da superfície é tomada pelo deserto de Kyzyl-Kum, uma área árida que limita a agricultura e dificulta o crescimento urbano. A falta de água é um drama constante. O país ainda carrega a cicatriz ambiental do desaparecimento do Mar de Aral, um dos maiores desastres ecológicos já registrados. O lago praticamente sumiu depois de décadas de desvio dos rios para irrigação de algodão, deixando para trás poeira tóxica e tempestades de sal. Além disso, o Uzbequistão depende de longas rotas terrestres para comércio e enfrenta temperaturas extremas, tanto no verão quanto no inverno. É uma combinação que dificulta o desenvolvimento e transforma a geografia em um desafio diário. E já que falamos de imensidão seca, vamos para um país igualmente hostil, mas ainda mais gelado. Número 13. Rússia. Seguindo viagem, chegamos agora na Rússia. Um país enorme que parece um continente próprio. Só que esse tamanho não é sinônimo de vantagem. Ele é, na verdade, um problema histórico. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, boa parte do país é tomada por florestas densas, montanhas geladas, solos congelados e longos trechos que ficam praticamente inabitáveis durante grande parte do ano. A população acaba se concentrando bem próxima da Europa, porque o resto é difícil de ocupar. Outro ponto complicado é o acesso ao mar. A maior parte da costa russa fica em águas que congelam, o que limita o comércio e exige rotas longas que dependem de países vizinhos. A Rússia tem até algumas saídas importantes, mas muitas passam por áreas controladas por nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que cria tensões e insegurança. A geografia também atrapalha a agricultura.
Invernos longos derrubam temperaturas para 50 graus negativos em algumas regiões. O resultado é um país que precisa lidar com clima extremo, distâncias absurdas e uma população que diminui ano após ano. Um território gigante que, na prática, funciona só pela metade. Número 12. Butão. Se a Rússia sofre pelo excesso de terra, o Butão enfrenta o oposto. É pequeno, isolado e pendurado nas encostas do Himalaia. O país inteiro parece uma pintura, cheio de vales estreitos, florestas densas e montanhas colossais que passam de 7.000 metros de altura. Só que essa beleza custa caro. Quase não há áreas planas para a agricultura ou construção. Estradas serpenteiam entre paredões de pedra e muitas aldeias só conseguem ser acessadas a pé ou montadas em mulas. O Butão também não tem litoral. Fica totalmente dependente de Índia e China, que são duas potências gigantes e cheias de interesses próprios. Isso influencia o comércio, economia e até rotas de energia. A única alternativa é usar os rios montanhosos para gerar eletricidade, que depois é vendida para a Índia. É o recurso mais importante do país, mas não resolve a limitação territorial. Viajar dentro do Butão exige paciência. O único aeroporto internacional é cercado por montanhas gigantescas e pouquíssimos pilotos no mundo têm permissão para pousar ali. O relevo determina o ritmo de vida, limita o crescimento e cria um isolamento natural que acompanha o país desde sempre. Número 11. Chile. O Chile é o tipo de país que desafia qualquer mapa. Ele é tão comprido e tão estreito que parece ter sido esticado por acidente. São mais de 4.000 quilômetros de comprimento e pouco mais de 170 quilômetros de largura em média. Essa forma peculiar coloca o país em cenários completamente diferentes. No norte está o deserto do Atacama, considerado um dos lugares mais secos do planeta. No sul, uma região de fiordes gelados, vento cortante e paisagens que lembram o fim do mundo. E como se a diferença entre norte e sul não fosse suficiente, o Chile está totalmente encostado na Cordilheira dos Andes. Isso cria barreiras naturais que dificultam a ligação com a Argentina e exigem obras caras para conectar as cidades ao longo da faixa costeira. O Oceano Pacífico fica do lado oposto, trazendo beleza e risco ao mesmo tempo. A costa é extensa, mas vulnerável a tsunamis. O país também está no Círculo de Fogo do Pacífico, área conhecida pela enorme quantidade de terremotos e vulcões ativos. O chileno convive com tremores frequentes e alguns dos maiores registros sísmicos da história moderna. É um território cheio de contrastes, bonito de longe e complicado de perto. Número 10. Japão. Depois de atravessar um país estreito e sísmico como o Chile, faz sentido entrar em um território que também vive sob ameaça constante, mas por motivos completamente diferentes. O Japão é um arquipélago que parece ter sido construído em cima de um tabuleiro em movimento. São milhares de ilhas, montanhas por todos os lados e uma faixa limitada de planícies onde quase toda a população se aperta. Isso já seria desafiador por si só. Só que o Japão fica exatamente no encontro de 4 grandes placas tectônicas. O solo treme com frequência. O povo aprende desde cedo a conviver com alarmes, exercícios de evacuação e estradas que parecem ter sido projetadas para sobreviver a qualquer coisa. Além dos terremotos, o Japão enfrenta tufões, deslizamentos, ondas gigantes e até um histórico de tsunamis devastadores. No ano de 2011, um tremor seguido de tsunami marcou o país e ainda influencia políticas de energia e reconstrução. A geografia também limita recursos naturais. O Japão importa petróleo, gás, carvão e até parte do que come, porque o território montanhoso deixa pouca margem para a agricultura em larga escala. É um país de tecnologia avançada preso em uma moldura natural cheia de riscos. E se o Japão vive no fio da navalha, o próximo país vive prestes a desaparecer.
Número 9. Kiribati. Entrando no meio do Oceano Pacífico, chegamos a Kiribati, um dos países mais frágeis do planeta. São atóis finíssimos espalhados por uma área marítima imensa, mas todos com a mesma característica preocupante. A altitude média é de apenas alguns metros acima do nível do mar. Isso significa que qualquer aumento na maré, qualquer tempestade tropical e qualquer mudança climática coloca a vida de toda a população em risco imediato. O território é tão vulnerável que governos anteriores já discutiram a compra de terras em outros países para garantir um futuro aos moradores. A água doce também sofre com a salinização. Quando o mar invade o solo, poços deixam de servir e plantações morrem. O país vive literalmente cercado por um oceano que, em vez de proteger, ameaça engolir tudo. Com poucas áreas habitáveis e alta dependência externa, Kiribati enfrenta uma contagem regressiva silenciosa. É uma nação real, com bandeira, cultura e história, que pode simplesmente desaparecer se o nível do mar continuar subindo. Número 8. Canadá. O Canadá parece um sonho de quem gosta de natureza, mas viver lá é outra história. O território é gigantesco, maior que a maioria dos continentes, só que grande parte dele é praticamente impossível de habitar. O clima é severo, com invernos que derrubam temperaturas para muito abaixo de zero e deixam extensas regiões cobertas por gelo durante meses. Por isso, a maior parte dos canadenses vive concentrada em uma faixa estreita próxima à fronteira com os Estados Unidos. O interior do país é marcado por florestas densas, lagos congelados, montanhas, estradas longas e uma logística cara. Em muitos lugares, a neve bloqueia estradas, interrompe transportes e aumenta o custo de qualquer obra. A agricultura também sofre, já que o solo congelado limita o cultivo em larga escala. E mesmo nas grandes cidades, o frio extremo influencia o dia a dia. Embora seja um país rico e estável, o Canadá convive com o peso de um território difícil, distante e gelado. Uma beleza que impressiona, mas que cobra um preço alto de quem tenta ocupá-la. Número 7. Lesoto. Ocupando nossa 7ª posição, temos o Lesoto, um país que parece ter sido criado só para provar que a geografia sabe ser cruel quando quer. Nada aqui é simples. O território inteiro vive nas montanhas, e isso muda tudo. O ar é frio, o solo é duro, e a vida funciona dentro do que o relevo permite. A agricultura é limitada porque falta espaço e falta clima. As estradas acompanham o terreno cheio de curvas, subindo e descendo, como se o país inteiro fosse uma rampa contínua. E não basta ser montanhoso. O Lesoto não tem litoral, não tem rota alternativa, não tem vizinhança variada. Ele é completamente cercado pela África do Sul. E isso cria uma dependência gigantesca, porque tudo precisa entrar e sair pelo mesmo vizinho. Se der problema lá, sobra para cá. É um país bonito, mas geograficamente castigado. Número 6. Peru. O Peru funciona como se 3 países diferentes estivessem apertados dentro do mesmo mapa. De um lado, a Amazônia engole tudo com floresta densa, rios que alagam e um isolamento que impede acesso por terra em várias regiões. É uma área tão fechada que muitas cidades só conseguem se conectar por barco ou avião. Avançar a infraestrutura ali é uma briga permanente. No meio do território, a Cordilheira dos Andes cria um paredão que dita o ritmo da vida. Estradas estreitas, altitude que limita a agricultura, deslizamentos em época de chuva e cidades presas entre vales profundos. A geografia força deslocamentos lentos e uma logística cara. A maior parte da população vive nesse terreno instável, porque o resto do país oferece ainda menos oportunidades. Do outro lado, fica a costa, um deserto frio, seco e praticamente sem chuva. Mesmo assim, é onde está Lima, uma das maiores metrópoles da América do Sul. A capital depende de rios distantes e enfrenta problemas sérios de abastecimento.
Para completar, o país inteiro está dentro do Círculo de Fogo do Pacífico, convivendo com terremotos e vulcões. É geografia complicada em todas as direções. Número 5. Austrália. A Austrália é enorme, rica e moderna, mas a geografia joga contra em quase tudo. O interior do país é dominado pelo Outback, uma região extremamente seca, quente e praticamente vazia. Não tem solo que ajude, não tem rio navegável que resolva, não tem clima que permita grandes cidades longe da costa. O resultado é um país gigante, onde a vida real acontece só nas bordas. Mais de 80% da população vive próximo ao litoral, porque o centro do continente é inóspito. As temperaturas passam fácil dos 40 graus durante o verão, e quando chove pouco demais, incêndios devastam áreas inteiras. Em outras épocas, ciclones atingem o norte, secas prolongadas castigam o sudeste e enchentes violentas atingem regiões do leste. É um país obrigado a lidar com extremos contínuos. A fauna também faz parte do desafio. Animais venenosos, predadores fortes e espécies agressivas convivem com a população nas áreas rurais. É um tipo de geografia que não facilita nada. A Austrália funciona apesar do território, não graças a ele. Número 4. México. O México é um país grande, diverso e populoso, mas azarado geograficamente. A nação está situada em uma área onde várias placas tectônicas se encontram, e isso coloca boa parte do território em risco de tremores frequentes. A cidade do México carrega um agravante. A região foi construída sobre um antigo lago, o que deixa o subsolo macio e mais vulnerável a vibrações. O resultado é uma capital que afunda aos poucos e reage de forma intensa a qualquer oscilação sísmica. No litoral, o país encara furacões fortes que chegam do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. No norte, o deserto aperta. No centro e no sul, a combinação de altitude e atividade vulcânica cria outro tipo de instabilidade. Estradas, pontes e bairros inteiros convivem com interrupções, reparos constantes e risco natural elevado. É uma nação dinâmica, porém localizada em um terreno que exige atenção constante. Número 3. Bangladesh. Entrando no nosso top 3, chegamos a Bangladesh, um país que vive no limite da água. O território inteiro está em um dos maiores deltas do mundo, onde rios gigantes se encontram e formam uma planície fértil, plana e completamente exposta. Parece ótimo no papel, até você lembrar que qualquer subida na maré, qualquer enchente, qualquer monção forte, transforma cidades inteiras em lago. O país convive com ciclones devastadores. Alguns já mataram centenas de milhares de pessoas em décadas passadas, e ainda hoje deixam rastros enormes de destruição. Enchentes severas chegam todo ano. Muitas comunidades tentam reconstruir casas que mal secaram da temporada anterior. Além de tudo, a geografia não oferece defesa. Não há montanhas altas, não há encostas, não há refúgio. É um país resistente, mas condenado a lidar com água demais, terreno baixo demais e risco constante. Número 2. Itália. A Itália é reconhecida pela sua cultura, pela gastronomia e por cidades históricas, mas a geografia por trás de tudo isso não facilita a vida. A cadeia dos Apeninos corta o país inteiro de norte a sul e dificulta ligações diretas entre regiões. O resultado é um traçado cheio de curvas, aclives e túneis que consomem tempo e dinheiro. No norte, os Alpes formam uma muralha natural que reforça o isolamento e complica ainda mais o transporte terrestre. A zona de contato entre placas tectônicas mantém o solo instável. Vários terremotos fortes já deixaram cidades em ruínas e os vilarejos antigos seguem vulneráveis. Além disso, o país abriga 2 dos vulcões mais vigiados da Europa. O Etna, que continua em atividade, e o Vesúvio,
que não entra em erupção há décadas, mas carrega o potencial de repetir tragédias históricas. As áreas costeiras enfrentam avanço do mar e enchentes frequentes. Veneza virou símbolo disso, mas outras cidades já sofrem com alagamentos e o aumento da salinização. Mesmo com tanta dificuldade, a Itália cresceu, se industrializou e virou referência em turismo e cultura. Mas nenhum país europeu de grande porte opera com um terreno tão acidentado. Número 1. Maldivas. E finalmente chegamos ao topo no quesito desafio geográfico. As Maldivas são formadas por mais de 1.200 ilhas distribuídas pelo Oceano Índico. A maior parte delas é minúscula, baixa e frágil. Em média, a elevação do solo não passa de 1 metro acima do nível do mar. Isso coloca o país inteiro na linha de frente da crise climática. A menor variação de maré já afeta áreas habitadas. Um avanço um pouco mais forte da água já inunda estradas, destrói infraestrutura e obriga comunidades a evacuar. Em alguns trechos, o mar já engoliu trechos inteiros de terra. As Maldivas não têm montanhas, não têm rios e quase não têm reservas de água potável. Todo recurso precisa ser importado ou dessalinizado, o que encarece o custo de vida e limita o crescimento. O turismo sustenta boa parte da economia, mas é justamente essa indústria que está ameaçada pela elevação do nível do mar. O país corre contra o tempo para tentar se adaptar, mas as previsões são duras. Se o ritmo atual continuar, partes significativas do arquipélago podem desaparecer ainda neste século. E assim, a gente fecha essa volta pelos países que puxaram o pior número possível na loteria geográfica. Agora eu quero saber de você. Algum desses países te surpreendeu? Tem algum lugar aqui que você não imaginava que fosse tão complicado de viver? Conta aí nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.